Bom, aula sobre teísmo. Por que estudar teologia sabendo que a teologia ela tem a tendência de envaidecer muita gente? Olha, você só vai se envaidecer se você tiver uma má formação teológica. Se você estudar com gente vaidosa, tá bem? Pessoas vaidosas estudam e ensinam. Se você estudar com pessoas vaidosas que se gloriam, tá bem? Daquilo que lhes foi dado gratuitamente, aí lógico, a tendência é que você venha se envaidecer mesmo. Conheço mais do que os meus mestres, sou o mais sábio da igreja. Aí você vai ter que voltar para Cristo e ouvi-lo fazendo a oração: graças te dou, ó Pai, que ocultastes. Não é que Deus, se descuidou, Ele escondeu mesmo, colocou uma coberta. Ocultastes estas coisas aos teólogos, aos sábios e entendidos. Lá no livro de Provérbios diz que Deus ele apanha o astuto na sua astutícia. Deus se rirá dos sábios segundo a carne, né? Dos sábios segundo os homens. Deus não precisa disso. Por mais que você venha ter um conhecimento transcendental sobre o divino, sobre o eterno, é parcial, é só um pouquinho. E aí o apóstolo Paulo teve esse conhecimento, ele foi revelado para ele. Ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações que recebi de Deus, foi-me dado um espinho na carne, para que ele não se exaltasse. Se Deus não dá aquele espinho na carne, perdia o apóstolo Paulo. Paulo ficava vaidoso, presunçoso. Se você perceber que a teologia está tornando você presunçoso, aí você tem que voltar para João Batista, que diz assim: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Deus vai valorizar mais as pedras caladas do que o teólogo falador que não sabe do que está falando. É esmagador. Por que então eu continuo estudando teologia sabendo que eu corro o risco de ficar vaidoso? É porque se eu não ficar vaidoso, aí eu me humilho mais ainda, como fez Jó. Agora eu me humilho no pó e na cinza. E o apóstolo Paulo fala: longe de mim esteja gloriar-me em qualquer outra coisa, senão na cruz de Cristo. Eu não vou me gloriar na sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Quem se gloria do conhecimento deve ouvir o apóstolo Paulo falando que a ciência incha. A ciência incha mesmo. Você vai encontrar gente vaidosa, com conhecimento superficial sobre Deus, achando que o conhece. Mas se a pessoa se esvaziasse, não se gloriaria disso, mas se gloriaria, como disse o apóstolo Paulo, nas suas fraquezas. Se glorie nisso, na sua fraqueza. A teologia apofática é a compreensão que temos da realidade divina quando as palavras falham. Aí eu sei que quando a gente está fazendo um curso teológico, tem muitas coisas que a gente vai corrigindo, tá? Nós vamos corrigindo por vício religioso. Nós temos um vício religioso. As palavras falham. Qual é a oração que Deus ouve? É a oração em silêncio. Deus ouve a oração em silêncio. O que nós ensinamos? Quanto mais oração, mais poder. Só que a gente não ensina as pessoas como orarem. E as pessoas, por não saberem como orarem, multiplicam palavras diante de Deus. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E esquece que o Cristo, que é o marco zero da nossa teologia, o Cristo disse: e quando orardes, não useis de vãs repetições. Não sejam como os gentios, que pensam que por muito falar é que serão ouvidas. Você imagina que você é Deus, sentado no trono, e você só vai ouvir orações que se repetem e nunca tocam no coração dele, nunca expressam a vontade dele. Não se precipite com palavras. Entrou na presença de Deus, não se precipite com palavras, elas vão fazer você tropeçar. Guarda silêncio, ora com o coração, purifica o pensamento, mantenha a paz no coração. Não se preocupe se não vier uma palavra quando você estiver de joelho, mas não se preocupe pensando: eu não estou orando. Não se preocupe, Deus sabe o que necessitais antes de lhe pedirdes.
Deus, Ele está envolvido por um silêncio dele. Ou você acha que Deus fica falando no trono o tempo todo? Escuta, Jesus, o negócio está feio lá embaixo. É em silêncio. Em silêncio. Deus permanece em silêncio para ouvir o que você tem a dizer em silêncio também. Isso chama-se teologia do silêncio. Teologia apofática. É aquela que nós temos quando as palavras falham e nos encontramos na escuridão procurando a luz. Eu sei alguma coisa, mas eu não sei o que eu estou sentindo. Deus está me mostrando algo que eu não sei contar o que Deus está me mostrando. Não se culpe por isso. É assim mesmo. Muitas coisas Deus vai falar com você, não por palavras. A alma, por exemplo, a alma ela conversa com Deus no silêncio. Muda, a alma conversa com Deus. Não fala em português, nem inglês, nem alemão, nem mandarim. Ela fala a linguagem que só Deus entende. Se não fosse assim, para que Ele nos batizaria com o Espírito Santo? Agora vocês já estão dentro de uma lógica do Novo Testamento, tá? Se as palavras em português fossem tão importantes, tão necessárias, por que Ele nos batizaria com o Espírito Santo? Para que o Espírito Santo nos ensine a orar. Quando você ora em espírito, o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios? O meu espírito ora bem. Você está orando em espírito. Você está orando em línguas estranhas que o teu entendimento não entende nada. O apóstolo Paulo falou: quando eu oro em espírito, eu preciso pedir para Deus me dar um dom de interpretação, porque senão o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. Aqui a gente já está dentro do Novo Testamento. Se as palavras humanas, cheias de sabedoria, de sapiência, fossem importantes para Deus, não precisava enviar o Espírito Santo para nos batizar e ainda nos dar o dom de línguas, para orarmos em línguas. E tem crente que é batizado com o Espírito Santo e não ora em língua. Segura quando está lá orando. Não, quero orar em português. Tudo bem, mas se você recebeu o batismo no Espírito Santo, ore em espírito também. Ore em línguas, porque o teu espírito ora bem. Ora bem. É esta linguagem que chega até diante de Deus. Uma das coisas que acontece, a gente vai estudar uma matéria chamada pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Uma das coisas que a gente percebe é o seguinte: você já percebeu que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ele fala a mesma língua? É repetida? Aí você fala: esse irmão só fala essa língua, essa irmã só fala essa língua, e são 3 sílabas, 3 ou 4 sílabas. Aí quase toda a igreja fala a língua mais ou menos parecida. Aí você pergunta assim, racionalmente: como que pode ser repetido? Será que a oração que nós estamos fazendo, ela é repetitiva? Não, é porque as 3 sílabas, com 3 sílabas Deus fala muito mais do que você e eu com todas as sílabas que a gente pronuncia. 3 sílabas do Espírito Santo, elas são 1000 vezes mais poderosas do que todo o vocabulário que você e eu temos para orar. Ore em espírito. Você não está repetindo, você está fazendo cada vez uma oração nova a cada vez que você ora em línguas. Isso é apofático, isto é indescritível, isto é a linguagem de um silêncio divino. Teologia serve para isso, para nos ensinar estas coisas. Vamos entrar num outro assunto. Já que é assim, Deus ele é um abismo, esmagador, incompreensível. Eu sou chamado a me humilhar mesmo, como Jó. Mas não é se humilhar aparentemente, é se humilhar no pó e na cinza, abaixo do nível do chão. Não é que é se humilhar na lama, é se humilhar abaixo do nível do chão. Quando você reconhece essa sua pequenez, esse vazio, essa necessidade que você tem, é a hora de você começar a escrever alguma coisa. Aí a gente pode começar a falar. Entendeu? Vamos fazer algumas perguntas?